34, meu número da sorte. Fácil, médio e difícil. Essa vai ser fácil. Essa é fácil, vamos ver se... Não, eu não li o comando, mas tipo assim, o cara colocou ali, ó, falso negativo, falso positivo, desvio padrão, conflito, redundância, ruído, que eu sei o que é ruído, quando há alguma interferência na comunicação, desvio, então, os conflito, né? Então o que acontece? Só pelas respostas aí, professor, eu já consigo mais ou menos visualizar o comando da questão. Na verdade, se você souber uma palavra, você responde ela, sem sofrer. Então vamos lá, vamos ler aqui. Deixa comigo, hein? Então, beleza. Vamos encerrar com chave de ouro, hein, professor? Só que é o seguinte, professor, se eu estiver no caminho, você fala, tá no caminho. Então, vamos lá. Vamos lá. A tarefa de detecção de anomalias é um caso particular de problemas de... Opa, aí ó. Vamos lá. Primeiro, você sabe o que é anomalia? Sei. O que é? Anomalia é quando sai do padrão. Um evento diferente. Por exemplo, nós acabamos de falar, se o cara todo dia, meio-dia, gasta 35, nesse meio-dia gastou 3 mil, pronto, já é uma anomalia. Ótimo. Tá no caminho. É isso aí, né? É. Mas o administrador, professor. Você pediu pra falar, você tava no caminho, eu não tava. Não, assim, eu sou administrador, entendeu? E eu me considero um administrador dos bons, hein? Não, lógico. Vamos lá, ó. É um caso particular de problema de aumento de dimensionalidade. Vamos ver as respostas, né? Redução da dimensionalidade, análise associativa, classificação binária. Classificação binária é sim ou não. Eu já eliminava o D. Classificação binária é sim ou não, né? Por exemplo. É um caso, não é? Mas aí eu acho que não tá no caminho, não. De um particular sim ou não, né? Ou análise probabilística. Análise probabilística é a tarefa de detecção de anomalia. Agora que eu entendi, desculpa. A tarefa de detecção. Ocorreu uma anomalia. Ok, né? Então o cara teve um gasto. É um caso particular de problema. D. D. Ok, vamos lá. Onde a quantidade de objetos da classe alvo, anomalia, é muito inferior à quantidade de objetos da classe normal. E, adicionalmente, o custo da não detecção de uma anomalia, aí vem a segunda fase, né? O custo, né? Redundância, essa está fora. A letra A está fora. Ruído. Ruído é uma falha na comunicação. Erro, né? Discretização. Não sei o que é isso. Deve ser discreto. Também nem sei o que é isso. É falso negativo. Tá? Conflito. Tá? Ok, vamos lá, né? É normalmente muito maior do que identificar um objeto normal como uma anomalia. É normalmente muito maior do que classificar um objeto. Então é o seguinte, professor, eu vou te ajudar. Vai lá. Fala para mim o que é uma classe. Pensa aqui na sua instituição. O que é uma classe? Vamos supor. Classe é um cluster. Beleza. Classe A, Vamos supor, nós temos agora... Classe da Cefaz, classe da saúde, classe da guarda. Nós temos a classe da guarda municipal, do Cefaz, o que mais? Saúde. Saúde, beleza. O que é isso na prática? São turmas, são agrupamentos, são características, todo mundo com objetivo comum. Tá, mas não é o comum, não. Entre eles. Certo, mas por que você separou? Eu separei porque não dá para unificar. Não dá o quê? São objetivos diferentes. Como é que chama isso no verbo que você acabou de fazer? Como é que chama isso no verbo? Objetivos diferentes? Isso. Clusters. Melhora isso, olha na alternativa. O que você está fazendo agora? Classificação. Isso. Classificação. Classificação. Então é a letra D. Sim. Por exemplo, o que é a parte de anomalia? Sim. Vamos supor lá. O cara fez um saque de R$900. Certo? O que é o saque de R$900? Existe um meio saque? Não. Ou o cara fez um saque ou o cara não fez um saque. E aí, para quem está estudando a parte de TI tem que estudar, a máquina é binário, né? Não sei se vocês... Isso é até importante, né? Para quem está nos vendo agora. O que é binário? É 0 e 1. Ou tem ou não tem. O 0 é negativo e o 1 é positivo. Então, houve ou não houve. E aí, o que é classificação binária? Ele vai ter uma forma de identificar se houve ou não uma anomalia. Professor Eliezer, ele é excelente professor de TI, gostando muito. Nosso coordenador do Cefaz, hein? Obrigado, Eliezer. Manda um abraço para ele. Abraço, professor. Tamo junto aí, viu?
Então, o que acontece? A classificação O binária... pessoal assiste, meu. Então, a classificação binária é isso. É o quê? Eu vou pegar uma situação, por exemplo, o empréstimo. Ou eu vou emprestar para o professor Luiz, Sim ou eu não vou ou não? emprestar. Sim ou não. Ou eu tenho uma linha Não, mas disponível. é aquela hora que eu falei que era o seguinte, ó, a tarefa de detecção de anomalias, ok. É ou não é, pronto. Sim. E aí, Se é falso, se no negativo ou positivo. e aí é uma coisa importante. Por isso que não é só entender a classificação binária. Tem que entender o que é esse falso negativo e falso positivo. Exemplo, a gente teve no período de Covid. Certo. E às vezes o que acontece? Você fazia o teste lá, estava com Covid e não detectou. Quando você faz um teste e não detecta, a gente chama de falso negativo. Desculpa, a gente fala de Falso positivo. falso positivo. Né? Por quê? Não detectou que era Covid, a gente precisava saber se era Covid. Ao contrário, você fez positivo, mas não era. O falso negativo é que você nem realizou. Um exemplo muito comum é o antivírus, que acho que a gente tem aula de segurança, a gente explica. Quando você tem uma abordagem de um antivírus, ele analisa toda e qualquer praga digital. Certo. Então a praga digital entrou no seu computador. Normalmente, né, eu não vou falar o nome da empresa, mas você já escutou aquela mulher falando, né? Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. Só que aquele arquivo que você acabou de colocar dentro do seu computador Não é uma ameaça. não é uma ameaça. Mas aí por que ele faz isso? Porque ele transfere para você a responsabilidade de tomar a decisão. Então o que acontece? Ali a gente ocorreu um falso positivo. Detectou que é um vírus, mas não é. E aí nós temos, por exemplo, outro... E também te dá um alerta, né? Isso. O falso negativo é o pior de todos. Por quê? Você instalou um cavalo de Troia no seu computador, o antivírus não detectou nada. Esse aí não pega nem Covid. Né? Então, aqui o falso negativo... Só que ele existe. Isso. Ele tá lá. Então, o que é o falso negativo? É muito inferior. Então, por exemplo, o que é muito inferior? Né? A quantidade de objetos na classe normal. Então, o erro, né, o que foi detectado, mas não é muito menor. Porque o que acontece? O antivírus ele sempre vai, né, detectar vírus. Porque é mais fácil eu bloquear uma operação que eu considero perigosa do que eu deixar passar tudo. Exemplo, vamos colocar aqui classificação binária. Toda e qualquer pessoa eu vou liberar crédito? Não. Não, e às vezes eu vou até bloquear até o professor Luiz, mesmo que ele tem dinheiro. E às vezes você acaba liberando crédito para quem não merecia. Exatamente. Então o falso negativo vai ser muito inferior e o falso positivo vai ser muito maior. Porque eu protejo o sistema, tá bom? Então essa aqui teria que saber o conceito de mineração e teria que também entender o seguinte, ó. O que é uma classe? Igual eu falei, tem a classe da SES, tem a classe do Cefaz, tem a classe... Se você pegar cluster, a classe... né? Classificação binária, ou é ou não é, falso negativo, falso positivo. Belezinha? E assim a gente finaliza aí a nossa Espetacular correção, professor, tá? Obrigado, gente. E assim, é importante, né? Não focar só no básico. Se for para carreiras fiscais, tem que dominar a parte de mineração. E quando eu falo dominar, não é saber o que é inteligência artificial, não é só saber o que é um banco de dados. Hoje, se você pegar a nossa prova mesmo, ele perguntou o que é a mineração, os tipos de mineração e perguntou o algoritmo. E ele perguntou bastante essa parte de análise de dados, BI, OLAP, né? Isso. Data Warehouse. Foram 3 questões de mineração. Foi. 3 questões de banco, de análise de bancos, de informações gerenciais, né? Uma questão e 3 questões de Power BI. 3 de Power BI, 3 de mineração, 6. Deixa eu ver aqui. Teve o do Balance Scorecard. Que fugiu fora da regra, mas daria para responder dá com a administração. Então, dessas 10 questões, nem tinha lembrado que era 10 questões, para mim era 9. Você teria capacidade para fazer 60% tranquilamente. Não, a Balance também, 70%. Né? 70%. E, logicamente, uma ali ele viajou na maionese e as duas são de médios para difíceis. Assim, eu me considero um privilegiado, professor, porque eu estou assistindo todos os podcasts de correção de prova da FGV, né? E a letra é o seguinte, cara, até para orientar, o Eliseu, nosso coordenador pedagógico aí, para esse concurso da Cefaz, 110 vagas deve ser, salário inicial 37 mil, gente do Brasil todo. Cara, é fazer o feijão com arroz, o cara não perder questões fáceis, porque deve vir nesse nível aí, 140 questões, já está pelo cargo, né? Eu acho que dá para a banca cobrar nessa profundidade. Não, e assim é importante, por exemplo, não sou bom em tecnologia. Você pode trabalhar com mineração de dados,
Mas isso dá para aprender. E isso dá para aprender. Porque, por exemplo, você viu foram palavras. E se você for bom, e uma coisa importante, o português faz a diferença em tudo. A interpretação. Interpretação. Porque eu não sei o que é classificação binária, mas eu sei o que é anomalia. E eu sei o que é uma classe. Então eu já sei que anomalia é um erro e eu não posso ter, ou posso ou não posso. E aí, gente, foca na mineração. Ah, eu quero ser fiscal. Não vai, eu não consigo, vou ser bem sincero, o professor que falar que consegue ensinar o cara a programar um banco de dados em um mês, ele tá de sacanagem. O cara não quer nem aprender isso. Sim, cara. porque, por exemplo... O cara não quer aprender isso. Além de ser professor de cursinho aqui na instituição, eu sou professor universitário, eu dou aula para a universidade. O cara, para dar aula na universidade, o cara para aprender a programar um banco de dados é 3 meses, professor. 3 meses no semestre. Entendeu? Então, assim, foca em mineração, porque mineração é o caminho da sua aprovação.